A honra da segunda casa será maior que da terceira. A honra da primeira casa será maior que da segunda casa, porque Deus é contigo. E se Deus é contigo, Ele vai restituir tudo em dobro para a minha vida e para a tua vida, em nome de Jesus. Não sei o que você está precisando restituir, se é saúde, sua vida financeira, sua família. Eu não sei onde é o teu processo, mas Deus sabe e Ele vai te dar honra maior que da primeira casa. Amém. Receba em nome de Jesus. Pai do Senhor Jesus, meus amados irmãos, bom dia. 23 dias dos 50 dias da campanha da leitura do livro de Gênesis, capítulo 23 e Salmo 7, para a glória de Deus. E hoje eu gostei de fazer live neste horário, então vou continuar até onde o Senhor permitir, em nome de Jesus. Amém? E a palavra que o Senhor nos deu hoje, pegue aí sua Bíblia, está no livro de Jó, capítulo 42, de versículo 15. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. Então, quando o inimigo tocou em Jó e tomou tudo, com permissão de Deus, porque Deus queria provar Jó, e Deus também queria provar que Jó amava a Deus, o inimigo, a primeira coisa que o inimigo tocou foi nos filhos de Jó, né? Nas filhas de Jó. E matou as filhas de Jó. Mas, quando Jó suportou toda a dor, todo o processo, toda aquela provação de Deus, aí quando Deus restituiu Jó, quando Deus se levantou para abençoar Jó e dizer ao inimigo para tirar a mão de Jó, aí Deus restituiu primeiramente as filhas de Jó, tudo em dobro. Deu as filhas mais formosas, mais lindas, mais inteligentes, enfim, com tudo mais. E ainda deu herança entre os seus irmãos. Ou seja, Deus restituiu tudo e em dobro para Jó. Por isso que eu botei aí. A honra da primeira casa será maior que da segunda casa. A honra da segunda casa será maior que da primeira casa. Amém. Então, vamos dar início à nossa campanha da leitura do livro de Gênesis. Eu tô falando baixo porque meu filho tá dormindo, tá bom? Então, vamos dar início para a glória de Deus. Então, pegue aí sua Bíblia. Então, Gênesis, capítulo 23, de versículo em diante. A morte de Sara. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar a Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão diante do seu morto e falou aos filhos de Heter, dizendo: estrangeiros e peregrino sou entre vós, dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte o meu morto de diante da sua face. E responderam os filhos de Hebron: cai por terra, diabo, eu te repreendo em nome de Jesus, Satanás. E responderam os filhos de Heter a Abraão, dizendo-lhe: ouve-nos, meu senhor, príncipe de Deus, eis no meio de nós, em terra,
o teu morto na mais escolhida de toda sepultura. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrares o teu morto. Então se levantou Abraão e inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Éter. E falou com eles, dizendo: se é de vossa vontade que eu sepulte o meu morto de diante de mim, minha face, ouve-me e falarei por mim. E falarei por mim a Efrom, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macpela, que tem o fim do seu campo, queimade pelo devido preço. Menino, que coisa é essa? Nome, né? Calma ainda, amados irmãos. Que ele me dê a cova de Macpela, que tem no fim do seu campo, queimada pelo devido preço, em posse de sepultura no meio de vós. Eu voltei porque eu achei estranha a leitura, mas é assim mesmo. Está escrito assim mesmo. Ora, Efrom estava no meio dos filhos de Éter. E respondeu a Efrom, Etel e Abraão, aos ouvidos dos filhos de Éter, de todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: no meu Senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a cova que ele está. Diante dos olhos dos filhos do meu povo te dou sepultura, o teu morto. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra e falou a Efrom aos ouvidos do povo da terra, dizendo: mas se tu estás por isto, ouve-me, peço-te o preço do campo e darei forma o de mim. Darei, toma-o de mim, e sepultarei ali o meu morto. E respondeu Efrom a Abraão, dizendo-lhe: meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 siclos de prata, que é isto entre mim e ti. Sepulta o teu morto. E Abraão deu ouvido a Efrom, e Abraão pesou a Efrom a prata de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Éter. 400 ciclos de prata, correntes entre mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente de Mare, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se confirmou Abraão
em possessão diante, cai por terra, diabo, pega teu tiro, Satanás, no meio das costas, diabo, e eu te repreendo em nome de Jesus. Se confirmou a Abraão em possessão diante dos olhos dos filhos de Éter. E todos os que entravam pela porta da sua cidade. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente de Moré, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim o campo e a cova que nele estava se confirmou a Abraão em processão de sepultura pelos filhos de Éter. Então aqui termina a campanha da leitura do 23º dia da campanha, em nome de Jesus. E agora eu vou fazer a leitura do Salmo de número 7, como o prometido. Então pegue sua Bíblia agora no livro de Salmo de número 7, para a gente dar continuidade à nossa campanha. Amém? Davi confia em Deus e protesta a sua inocência. Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me para que ele não arrebate a minha alma como o leão despedaçando-a, sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isso, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance a qualquer aos pés a minha vida sobre a terra e reduz a pó a minha glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Levanta-te, Senhor, na tua ira. Exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos, por causa deles, pois volta às alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a integridade que há em mim. Perdão aí, amados irmãos. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se, ó justo, pois tu, ó justo Deus, prova os corações e os rins. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e pôra em ação as suas setas inflamada contra os perseguidores. Eis que esse está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produzirá mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça. Pai amado, Pai santo, Pai querido, em nome de Jesus, te agradeço por essa live, te agradeço por esse canal, te agradeço, meu amado, porque até aqui o Senhor esteve conosco e o Senhor continuará em nome de Jesus. Que o Senhor continue, meu Pai, nos guardando, nos livrando, nos protegendo de tudo aquilo que não é da vontade do Senhor, para a glória de Deus. Então aqui, ó, vou explicar. Aqui eu vou explicar
um pouquinho aqui do capítulo para vocês entenderem. Então, a morte de Sara. Então, no capítulo 23, fala quando Sara morreu, né? E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. Então, Sara morreu com 27 anos de idade, né? E aí, Abraão teve toda aquela dificuldade de enterrar o corpo de Sara. Mas, com muita luta, o Senhor permitiu a Abraão enterrar o corpo de Sara. E aí, como você viu aqui, ó, E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã, e veio Abraão lamentar a Sara e chorar por ela. Então, qual é o marido que perde a esposa e não sofre, né? Então, eu não sei qual é o seu sofrimento. Abraão chorou por enterrar sua esposa, né? Abraão sofreu por perder a sua sunamita, não é? Mas nós temos que saber que existem os dias bons e existem os dias maus. E que eu e você temos que nos preparar para este dia. Nós temos que saber que mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que nos preparar para os dias maus, né? Não adianta a gente caminhar e se prevenir só por dias bem, não. A gente tem mais que prevenir para os dias maus, que é para quando eles baterem na nossa porta, não que nós tem que desejar coisa ruim na nossa vida. Nós tem que profetizar coisas boas na nossa vida. Mas nesse caso aqui de Abraão, o Senhor recolheu Sara. Então já estava na hora do Senhor, de Abraão, passar por esse sofrimento, né? Porque tem sofrimento que é determinado por Deus. E todo sofrimento determinado por Deus, nós tem que aceitar, nós tem que suportar o processo e seguir em frente. Então eu não sei qual é a sua luta, não sei qual é a sua dor, mas Deus conhece. E Deus é contigo, viu? Deus é contigo porque Ele viu o seu esforço, Ele viu a sua luta, Ele viu a sua fidelidade. Em momento nenhum, na sua luta, você se distanciou de Deus ou você não quis Deus. E aí, Deus se agrada dos nossos esforços. Quando eu e você se esforçamos para agradar a Deus, nós não voltamos de mãos vazias. Se tem uma coisa que é gratificante, é servir Deus, é esperar em Deus, é confiar em Deus. Por quê? Porque nada passa despercebido aos olhos de Deus. E quando a gente confia em Deus, nós não volta de mãos vazias. Quando o processo acaba, nós volta com as mãos cheias de vitória, de providência. Nós só tem que pagar o preço. Para mim, tá aqui hoje, 5 horas da manhã. Hoje, do jeito que eu tô aqui hoje, fazendo uma live ao vivo, para mim era sacrifício no passado. Porque antigamente eu gostava de trabalhar apenas pelo dinheiro, pelo que eu comprava com meu esforço. Então eu me esforçava. Mas era uma luta para eu acordar nesse horário, de 4 para 5 horas. Quando dizia, vamos acordar 6 horas, amém. Mas quando dizia, tu precisa acordar 4 horas, 5 horas, era uma luta. Mas glória a Deus, esses 6 anos aqui, que o Senhor está me capacitando, eu estou para a glória de Deus, suportando o processo e tentando agradar a Deus. Eu acordei nesse horário em São Paulo, 4 horas da madrugada, quando eu iniciei lá a faculdade de biomedicina,
E eu tinha que acordar 4h30 para tomar banho, para ajeitar um pouco do almoço, adiantar. E para eu estar na faculdade 8 horas. E aí eu tinha que pegar um busão. Eu tinha que ir até o ponto, esperar o busão, pegar o busão, ir para a faculdade para estar lá 8 horas em ponto. Então, a gente tem que se organizar. Então, eu acordava 4h30, tomava banho, dava uma ajeitada no almoço, ou às vezes já deixava pronto, e eu ia. E aí, 11h20, mais ou menos, eu saía da escola mais ou menos, aí eu chegava em casa, eu creio que 11, eu não chegava meio-dia não, dependendo do trânsito, né? Mas isso para mim era um sacrifício acordar esse horário, principalmente em época de chuva. Frio, aquele frio, chega você congelava o rosto, chega a sair a fumaça da sua boca e do seu nariz. E eu saía toda enrolada em casaco, em edredom não, casaco e tudo. Meia, coisa na cabeça, às vezes até com guarda-chuva, chovendo, mas eu ia porque era meu sonho, era terminar aquela faculdade, era meu sonho fazer a faculdade. Então eu enfrentava todo aquele processo, não era? E eu não podia botar à tarde, porque antes de eu fazer a faculdade, eu e o pai do meu filho, nós sentamos, conversamos e achamos melhor esse horário. Que ele disse, Mariana, se acontecer alguma coisa contigo, fica mais fácil para eu te pegar de manhã do que tu estudar à tarde. E aí eu vou estar nos clientes. Ou então, se tu estudar à noite e eu já estou dormindo, então é melhor tu estudar de manhã. E aí assim nós aceitamos. Que de início, de pensamento, eu queria estudar à noite. Porque se eu arrumasse um emprego, eu não ia abrir mão do emprego, porque eu estudava à noite. Mas ele disse que não, que era melhor eu estudar de manhã. E aí ele colocou lá as condições dele. E eu disse, realmente, já que você acha assim, amém. Então fui estudar pela manhã. Então você entendeu aí como é as coisas? E hoje foi a primeira vez na minha vida que eu acordei essa hora. Foi para fazer essa faculdade. Antes, porque eu não precisei, né? Antes eu não precisei. Mas o que é que eu quero dizer para você? É que hoje eu estou acordando 5 horas da manhã para levar meu filho na escola. Então eu acordo 5 horas. Eu já estou nessa rotina, vai fazer uns 4, 5 anos. Do dia que meu filho estudou, que eu acordo 5 horas. Então eu acordo 5 horas. Se quer café, arrumo café. Se não, vou me arrumar para depois arrumar ele. Né? Hoje, glória a Deus, ele já veste a roupa só. Mas no início, quem vestia a roupa dele era eu. Então, eu só quero lhe dizer que todo sacrifício, por mais difícil que seja, quando a gente se esforça, Deus nos capacita. Deus ajuda eu e você. Então, eu não sei qual é a sua luta, não sei qual é a sua dor, mas é gratificante os resultados das bênçãos que a gente ganha fazendo esse sacrifício. É gratificante, viu? Porque até aqui eu não tenho do que reclamar, eu não tenho do que me queixar das vitórias que eu tenho ganhado das mãos de Deus por todo esse sacrifício, por todo esse esforço que eu me esforcei. Então se esforça, você se esforça. Você que é doente, não tem como muito você se esforçar, porque nós precisamos de saúde, né? Quando a gente tem saúde, é mais fácil nós fazer as coisas, né? Mas quando a gente não tem saúde, aí fica mais difícil. E aí Deus lhe entende, mas qualquer sacrifício, por menor que seja, o Senhor
vai te livrar, amém? Aqui, só nessa live de hoje, o Senhor vai tocar no ânus de alguém. Eu não sei o que você está fazendo, mas se você não faz nada com esse ânus, você vigia, porque foi feito algo maligno para botar enfermidade nesse ânus. Se você já tem uma idade de 40 anos, eu aconselho você fazer um exame de próstata para ver como é que tá, né? Os homens têm um preconceito de fazer exame de próstata, mas é normal, viu? Eu também não gosto de fazer esse tipo de exame, mostrando minhas partes íntimas. Quem gosta, né? Ninguém gosta. Mas muitas vezes é melhor a gente fazer um exame do que o mal entrar na nossa vida e nos causar danos maiores, né? E se você não é nenhuma dessas duas coisas, você é a terceira. Se caso você gosta daquele mistério lá do sexo anal, você vigia, porque é pecado, não é permitido por Deus, e o inimigo tá de olho em você por conta desse pecado que você tá fazendo. E aí Deus pode permitir o inimigo tocar neste local teu para que tu venha consagrar ele. As coisas de Deus é coisa séria, viu? As coisas de Deus é coisa séria. E a gente só sabe que as coisas de Deus é coisa séria quando a gente vem ler a palavra e Deus nos mostra. Amém? Então, eu espero que você vigia. E tem outra pessoa aqui que Deus está dando livramento de tiro nas costas, viu? Pode ser essa pessoa que acabou de sair num carro aí, que eu desconfio, que é uma pessoa que vem lá do Jureminha toda noite e fica aí me monitorando a noite todinha na câmera da porta da minha casa. Mas o importante é que eu já entreguei tudo na mão de Deus. O importante é que eu já entreguei tudo na mão de Deus. E Ele é quem vai resolver esse problema aqui na minha rua. Esse problema que eu não tenho nada a ver. Esse problema que não foi eu que criei. Esse problema que não foi eu que provoquei. Esse problema que não foi eu que fui atrás. E eu nem dei brecha e nem facilitei. Fizeram à força. O que fizeram comigo foi à força. Tomaram à força, usando as forças malignas. Mas em momento nenhum eu abri brecha, eu facilitei, eu abri mão de Deus. Em momento nenhum eu abri mão de Deus. Então, por isso que eu estou aqui na posição que eu estou até hoje, sem medo de continuar nela. E eu tenho certeza, de início, eu não estava no lugar certo. Mas Deus tornou esse lugar certo. Não era plano de Deus eu vim morar aqui, não. E nem era plano meu. Nem era de Deus e nem era meu. Mas, quando Deus viu que não tinha outra opção, Ele assinou embaixo. Só que Ele permitiu algumas coisas acontecer para que Ele viesse me mostrar tudo que eu já vinha perguntando. Tem oração com Deus que eu fiz com 8 anos de idade. Tem oração com Deus que eu fiz com 10 anos de idade. Um problema que eu tive no meu ouvido, ó. Eu fiz essa oração para Deus com 8 anos de idade. Com 8 anos de idade eu tive um problema no ouvido, no Rio de Janeiro, que eu vim embora por conta dessa enfermidade. Passei foi tempo usando remédio, gotinha no meu ouvido. De vez em quando inflamava esse ouvido, eu não sabia o que era. E eu dizia, faça exame, não dá nada maligno. Então, o que é isso no meu ouvido?
Aí hoje eu sei que foi macumba. Hoje eu sei que foi bruxaria e que mandava o demônio no meu cotonete, mandava o demônio no azeite de colônia, azeite rosa, que eram as coisas que eu limpava meu ouvido. Então, quem convivia comigo sabia de tudo isso aí. E o nosso pior inimigo tá pertinho de nós. Os maiores inimigos, meu e teu, não tá longe não. Eles estão bem pertinho. Ou eles estão como vizinhos, da esquerda, da frente, do fundo, da direita, ou eles estão como amigos, entrando dentro da nossa casa, ou eles estão como parentela, primo, irmão, até mesmo marido, filhos. Quantos filhos não traem os pais por dinheiro? Quantas filhas não traem as mães por dinheiro? Então, eu não estou falando aqui de vida de ninguém, nem estou destruindo família, mas eu estou dizendo o que eu vivi. Quando Deus me mostrou as apunhaladas na minha vida, as primeiras pessoas que Ele me mostrou foi meus próprios parentes, foi meu próprio sangue. A primeira visão que Deus me mostrou de voodoo, boneco de voodoo no meu nome, colorido, um de cada cor, foi uma prima de sangue. Então, foi a primeira que foi jogar despacho lá na minha casa. A primeira. Foi a primeira que entrou na minha casa para jogar terra de cemitério para eu sair correndo, para jogar brilho para eu não vender nada, para ter briga dentro da minha casa. Então, foi a primeira pessoa que se levantou contra a minha vida, foi uma prima. Então, foi a primeira visão que Deus me mostrou. Então, aqui eu estou dizendo com base no que Deus me mostra. Então, eu espero que você também vigie a sua vida. Ora, não estou mandando você brigar com ninguém, não estou mandando você fazer confusão com ninguém. Mas se você está sofrendo um processo que você vê que você não merece, analisa se não é os outros que estão fazendo você sofrer. Analisa se o teu sofrimento não é causado pelos outros. Porque se o meu sofrimento e o teu sofrimento é causado pelos outros, é só nós fechar a porta. Não deixar o amigo entrar, o amigo falso. Sair do parente. É igual Ló e Abraão aqui. Deus mandou Abraão sair da terra e ir para a terra da promessa. Deus não mandou Abraão levar Ló. Ele levou porque ele quis. Mas ele viu a dor de cabeça que ele teve com Ló. Por quê? Porque ele levou Ló. Primeiro ele teve dor de cabeça na fazenda dele. Depois ele teve dor de cabeça para ir salvar a vida de Ló, quando entrou em confusão com os outros soldados lá, né? Ele foi resgatar a vida de Ló do cativeiro. Depois Abraão teve problema com Ló, quando teve que pagar um preço orando para Deus não matar Ló e a família dele em Sodoma e Gomorra, quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Então, por aí você tira o peso espiritual que Ló foi nas costas de Abraão, quando não era nem para ele ter levado Abraão com ele. Se Abraão não tivesse levado Ló com ele, a parentela, porque a ordem que Deus disse foi: Abraão, sai do meio da tua parentela. Sai do meio da tua parentela. Então, quando eu disse para Deus, oh Deus, eu não quero ir para aquele bairro, eu não quero ir para aquela rua, eu não quero fazer casa naquele terreno, porque quando eu comprei ele não foi minha intenção. Eu comprei ele para investir, para comprar, para vender lá e comprar onde eu quero. Mas se não tem outra opção para mim, eu aceito. Mas que o Senhor me confirma se é da vontade do Senhor que eu vá morar naquele lugar que eu não quero. Aí Deus me deu a palavra: sai da tua parentela. Sai do meio.
sai do meio da tua parentela. E eu não saí. Eu não saí. Eu não saí. Mas por que eu não saí? Porque eu não queria pagar aluguel. Porque eu sabia que eu não tinha condição de pagar aluguel. E eu sabia que meu filho só tinha 7 meses. Então era 2 impedimentos grandes para eu pagar um aluguel. Era eu não trabalhar e meu filho ter 7 meses de idade. Então era 2 barreiras grandes. Mas não impossível, né? Se eu tivesse metido a cara e tivesse saído, poderia ter